Hoje a palavra é uma palavra objetiva, uma palavra que tem continuidade ao que foi falado semana passada. E o tema de hoje é: ide. Eu? Hoje nós vamos falar sobre este tema, debaixo ou sob esse tema. Eu quero refletir com os irmãos e quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Um texto muito conhecido, talvez você já tenha ouvido alguém pregar baseado neste texto. Isaías capítulo 6, dos versos 1 ao 8, aqui fala sobre o chamado de Isaías, do profeta Isaías. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura. Na tela, aqui vai estar apresentado só o último versículo, pode deixar ele projetado aí. Eu vou ler do 1 ao 8, vamos acompanhar a leitura. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida, e hoje nós queremos refletir nesta passagem, Senhor, e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor use a minha vida como instrumento do Senhor a falar, a começar do meu coração ao coração de cada um desses que estão aqui, daqueles que estão nos vendo. Que a tua bênção esteja aqui, a sua presença é a principal, é a fundamental para que tenha algum sentido, para que tenha sentido esta celebração. Fala conosco, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é muito interessante. Tem muita gente que fala assim, eis-me aqui, envia aquele ali, né? Ninguém quer assumir a responsabilidade de um chamado ou de um desafio novo. Então, Deus chama você para fazer isso e fala: não, eis-me aqui, estou aqui, mas envia aquele ali, tem gente melhor do que eu. Mas o texto é um desafio para nós. E quando eu olho para o texto, e olho para a Bíblia toda, eu vejo muitos personagens na Bíblia, e eu começo a notar as experiências extraordinárias que as personagens da Bíblia experimentaram. Extraordinárias. Não sei se você já tentou para isto, já olhou para a Bíblia e começou a observar as experiências que os homens e mulheres da Bíblia tiveram com Deus. Se você vai lá no início da Bíblia, você vê que Deus fala com Abraão e Deus então chama Abraão para alguma coisa. De repente depois você vê Jacó, Deus aparece para Jacó tanto em Betel como em Peniel. Nós vemos mais à frente Moisés no seu encontro com Deus lá no Monte Sinai com a sarça ardente. Lembra disso? Quando ele recebe os 10 mandamentos também. Vemos Josué recebendo orientação de Deus lá em Josué capítulo 1, quando ele ia suceder Moisés. Vemos Elias, olha que cena interessante, Elias orando e o fogo descendo do céu,
e queimando o altar, todo encharcado de água. Vemos o próprio Elias subindo vivo, um dos únicos 2 homens das Escrituras que subiram vivos para o céu, numa carruagem de fogo. Vemos Daniel, ao ver a sua resposta sendo trazida por um anjo. O próprio anjo Gabriel traz a resposta para Daniel. Daniel perde as forças na presença de Deus. Vemos Jeremias e Ezequiel, quando são chamados, você pode ver em Jeremias capítulo 1, em Ezequiel capítulo 2. Vemos Pedro e suas experiências com Jesus, lembra disso? Pedro andando sobre as águas, Pedro lá no monte da transfiguração, vendo Moisés e Elias conversando com Jesus. Vemos Paulo no seu chamado, né? Quando Deus o chama, Deus derruba Paulo literalmente no chão. Não sei se ele está de cavalo, mas literalmente ele, se fosse, cai do cavalo ali na presença de Deus. E tantas outras histórias. Vemos a igreja em Atos, Dermeval, lá que Jesus manda eles permanecerem em oração até que sobre eles viessem o Espírito, e o Espírito vem sobre eles, aquela experiência extraordinária. E eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, minha irmã, esses homens passaram por experiências que mudaram as suas vidas, e nunca mais foram os mesmos depois desse encontro com Deus. E eu quero dizer para você uma coisa: você nunca será mais o mesmo depois de um encontro real com Deus. Você não vai ser o mesmo. Eu não sei se você já teve encontros em oração com Deus. Você nunca é o mesmo depois daquele encontro. Alguma coisa sempre muda. Fortalece a sua fé, muda seus hábitos, você abandona algumas coisas que não agradam a Deus. É um encontro extraordinário. E hoje eu quero falar, como eu disse, sobre o tema ide. Deus falando ide, e você fala eu? E nós vamos olhar nessa passagem de Isaías, capítulo 6, que lemos, algumas lições. Mas antes de nós tirarmos as próprias lições, eu quero que você veja comigo como começa o texto. O texto começa no ano da morte de quem? Do rei Uzias. Para nós entendermos essa passagem, nós precisamos entender o contexto que Isaías estava vivendo. Isaías, aliás, profetizou durante o reinado de 4 reis. O primeiro rei que governou enquanto Isaías foi profeta em Judá foi o rei Uzias. Então, provavelmente Isaías, nessa época em que ele recebe o chamado, ele era bem jovem, ele era muito novo, e na condição de um homem jovem, provavelmente ele admirava demais o rei. O rei era alguém admirado por ele, provavelmente, pois ele foi um dos reis que mais deu vitórias para Israel na sua história. Se você olhar em 2 Crônicas capítulo 26, você vai ver narrada a história do rei Uzias, e ele foi um rei que provavelmente é um dos mais famosos a despeito de Davi, fora Davi na questão da guerra. Uzias foi um homem muito vitorioso na questão de guerras, ficou apenas atrás de Davi nesse sentido. A nação respeitava demais e amava o rei Uzias, que havia devolvido a glória e o prestígio para Israel. E o relato bíblico declara que o sucesso que Uzias teve, que ele desfrutou, foi grande governando o reino do sul, que era o reino de Judá, da dinastia de Davi. Uzias foi um rei muito respeitado e admirado pela população. É importante nós entendermos para chegarmos no texto. E nós podemos afirmar com toda certeza, meu irmão, minha irmã, que o jovem profeta aqui, Isaías, admirava o rei. E foi somente quando ele morreu, o rei, quando morreu o rei natural, o rei humano, foi que ele pôde ver, Isaías pôde ver o rei dos reis. É muito importante você entender isso aqui. Há um princípio espiritual nesta passagem, nesse começo do versículo. Somente quando Uzias morreu, é que os olhos de Isaías se abriram para ver o rei dos reis. Ele viu o Senhor assentado num trono, o lugar de autoridade dos reis. Ele viu as orlas do manto real enchendo todo o templo.
É interessante que ele vê uma cena do rei sentado no trono dentro de um templo. Mas para que Isaías pudesse ter essa visão do rei espiritual de Deus, o rei carnal, humano, teve que morrer. Essa é uma figura profética. Se nós queremos ver o rei, com R maiúsculo, entrando numa nova experiência com Deus, nós precisamos que o nosso Uzias morra. Que o Uzias das nossas vidas morra. Pastor, mas o que é esse Uzias da nossa vida? Eu quero dizer para você o que esse Uzias simboliza para nós. O rei Uzias figura um comportamento de alguém que quer usar Deus como um trampolim para receber bênçãos. Depois ele descarta. Se você olhar a história de Uzias, você vai ver que ele começa o seu reinado corretamente. Se você olhar 2 Crônicas, capítulo 26, 4 e 5, o texto diz assim, que Uzias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E o versículo continua, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto Uzias buscava a Deus, buscava a presença de Deus, Deus prosperou o seu reinado. Mas se você olhar no verso 15 de 2 Crônicas 26, você vai ver que o texto diz, porque ele foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Ou seja, essa expressão até nos mostra que a partir de então Deus já não era necessário para o rei. Ele já alcançou o que ele queria. Quantas pessoas só procuram Deus em algumas crises, em dificuldades, mas quando alcançam a bênção, some. Como aqueles 10 leprosos que foram até Jesus, e Jesus curou os 10, apenas um veio agradecer, os outros já conseguiram o que eles queriam. A cura física. Para Uzias também, quando ele alcançou o reinado, o poder, para ele aparentemente não precisava mais de Deus. Então logo Uzias alcançou o sucesso, Deus se tornou descartável para ele. E ele se esquece de Deus. E assim são tantos e tantos e tantos que se dizem cristãos nas igrejas. Nesses últimos anos que eu tenho pastoreado a igreja aqui em Jandaia e outra em Mandaguari também, eu tenho percebido o quanto isto ocorre no meio da igreja. Pessoas que chegam, você vai lembrar de alguém, não precisa falar o nome da pessoa, mas você vai lembrar de alguém que veio atrás da bênção, alcançou a bênção e sumiu. É só chegar, por exemplo, à época de vestibular, já vi muito isso. Os jovens buscam a Deus, procuram a presença de Deus, estudam, falam, Deus me ajuda no vestibular. Quando eles entram na universidade, eles esquecem que serviam a Deus e correm atrás do pecado. Outros querem namorar, e precisam da bênção de Deus, então busca a presença de Deus, mas depois que foram abençoados, vão para a cama com a bênção. Muitos. Vi pessoas chegarem na igreja porque precisavam de uma restauração familiar, e quando isso aconteceu, sumiram. Vi outros que precisavam da restauração financeira, cura, e assim por diante, e quando Deus o abençoou, Deus já não era mais importante, eles conseguiam o que eles queriam. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, o mais importante não é a bênção de Deus, é o próprio Deus, é a presença de Deus. A Bíblia relata lá, em Êxodo capítulo 33, se não me falha a memória, que Deus ficou tão irritado com o povo, falou assim, vocês vão para a terra prometida, mas eu não vou mais, vai um anjo. Aí o povo se humilha e fala, não, o mais importante é que o Senhor vá com a gente, a sua presença é fundamental. Não adianta as bênçãos de Deus sem Deus. Isto acontece, como aconteceu com Uzias, porque nós seres humanos somos egoístas. A nossa carne nos leva a pensar somente na gente. Quando a gente alcança o que a gente quer, beleza, Deus. A gente coloca Deus como se fosse aquele colete salva-vidas. Você sabe que ele está lá, Espera não precisar, mas se precisar, está lá. Deus não é assim. Se nós não ensinarmos essas verdades, nós iremos falhar e ver muitos outros falhando. É preciso a gente confrontar esse Uzias do nosso coração com a verdade da palavra e se quebrantar diante de Deus.
Você repara isso lá em Uzias, sobre o rei Uzias, em 2 Crônicas 26:16, olha o que diz sobre ele. Mas havendo-se já fortificado, olha só o que aconteceu com ele. Exaltou-se o seu coração para sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Reis não podiam queimar incenso lá no templo, quem fazia isso eram os sacerdotes. E o rei então é o símbolo e a figura da autossuficiência, do orgulho e da falta de compromisso com Deus. Muita gente está desse jeito, com esse espírito, com essa ideia, com essa metáfora de Uzias, se acha autossuficiente, orgulhoso, representa aquele tipo de pessoa para quem Deus é apenas um amuleto, está lá para te ajudar quando precisar. Representa aquele tipo de crente que não corresponde com Deus e com as suas intervenções, é egoísta e só pensa em si mesmo. Esse Uzias da nossa vida tem que morrer, se nós queremos ver a glória de Deus e entrar numa dimensão mais profunda de intimidade com Deus. Somente quando esse Uzias dentro da gente, eu estou falando de deixar essa atitude de Uzias nossa que nós temos, somente quando ela morrer, é que nós vamos ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Vamos ter experiências na presença de Deus. E essa nossa atitude descompromissada e interesseira, no que diz respeito aos milagres, nos tem impedido de provar uma visitação maior de Deus. Às vezes nós queremos só as bênçãos, mas nós não queremos compromisso com Deus. É tempo, meu irmão, de nos arrependermos diante de Deus e assumirmos uma nova postura. Uzias tem que morrer. Pastor, mas como é que esse Uzias, metafórico, tem que morrer? As escrituras aqui nos mostram que o rei Uzias veio morrer. E o texto diz lá que Uzias entra no templo e os sacerdotes resistem que ele entre. Olha o que diz o verso 17 de 2 Crônicas 26. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para este fim. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isto para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. A Bíblia aqui mostra claramente que o Senhor mesmo que feriu Uzias com a lepra. Mas só aconteceu depois que quem? Que os sacerdotes resistiram à presença dele lá. E eu quero trazer isso para mim e para você. Quando nós percebemos em nós essas atitudes que Uzias teve em nossas vidas, nós devemos nos opor fortemente a essas atitudes. Nós não podemos aceitar nem tolerar esse tipo de atitude. Nós somos, diga assim, eu sou o santuário de Deus. Você é santuário de Deus e você também é o sacerdócio instituído de Deus. Então você deve tomar a posição contrária a esse tipo de atitude. Deus não é um amuleto para que a gente use apenas para conseguir o que a gente quer. Deus não é o nosso servo, Deus não é o nosso garçom. Nós é que somos servos. Deus não é descartável, mas a nossa carne nos leva a viver uma vida egoísta e é preciso reconhecer e confrontar essa atitude. Quando nos deixamos tomar pelo temor de Deus e confrontamos em oração e com temor esse tipo de atitude, Deus vai ferir Uzias da nossa natureza humana
e vai matando ela aos poucos. É um processo. Como foi com Uzias, o homem Uzias? Ele foi morrendo aos poucos. É um processo que Deus vai trabalhando a nossa vida, matando a nossa natureza humana, se a gente se dispõe a isso. Há todo um processo de quebrantamento, de rendição, de humilhação contínua diante do Senhor até que isso aconteça. Mas vale a pena, porque a possibilidade de ver o Rei e conhecer num novo nível deve nos motivar a abandonar esse espírito de Uzias, esse comportamento de Uzias que usa Deus para conseguir as suas coisas, mas depois deixa Deus de lado. Somente quando Isaías viu o rei físico em quem ele botava confiança morrer, foi quando ele colocou a confiança e conheceu Deus de verdade. Esse texto que nós lemos, Isaías capítulo 6, de 1 a 8, nós vemos 3 partes que ainda não serão projetadas. Uma visão de Deus, uma visão de si mesmo e uma visão do ministério. Essa experiência de Isaías deve ser a nossa experiência. Eu quero desafiar você e tirar algumas lições desse texto. A primeira lição de Isaías capítulo 6 que nós estamos lendo, que nós podemos tirar dessa experiência de Isaías é compreensão. Diga aí, compreensão. Amém? Compreensão, diga aí. Olha só, preste bastante atenção no texto de Isaías capítulo 6. Primeiro Isaías compreende quem Deus é. Você sabe quem Deus é? A experiência mais importante que você pode ter na vida, meu irmão, minha irmã, é conhecer a Deus. Conhecer a Deus. O apóstolo Paulo diz isso, Gerson. Depois que ele conhece a Deus, ele escreve: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Quando nós conhecemos a Deus, queridos, tudo daqui não vale nada. Todas as coisas materiais são passageiras. Você só pensa em Deus. Isaías compreende Deus vendo a sua justiça e a sua santidade. Veja o verso 3 de Isaías 6. Olha o que ele fala. Olha a cena que ele vê. Os anjos falando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você pode dizer esse versículo comigo? Vamos lá juntos? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Não sei se fica patente, pelo menos fica patente para mim, que uma das maiores qualidades de Deus, meu irmão, minha irmã, é o que? A santidade. Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo. E o texto diz, nos primeiros versos, de 1 a 4, que os serafins estavam reconhecendo a santidade de Deus. Não era um ser humano, eram os anjos. Você já viu anjos? Já teve uma cena como essa de Isaías? Já viu isto? Isaías tem uma cena extraordinária. As escrituras nos dizem que a menos que tenhamos a mesma justiça e a mesma santidade, nós nunca vamos chegar ao céu. Pastor, então nós não vamos para o céu. De fato. Somente nós conseguimos através de Jesus isso. De conta, nós não damos conta de ir para o céu não, meu querido. Diante da santidade de Deus, nós somos lixo. Como diz um outro texto, trapos de imundícia. Nós devemos possuir santidade e justiça, e nós alcançamos elas através de Cristo. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ricardo, Ele nos deu uma justiça, uma santidade, uma bondade que nós nunca poderíamos alcançar. E estamos envolvidos nessa justiça. Ele nos justificou. Quando Deus vê você e vê a mim, Ele vê a justiça de Cristo em nós. E por isso Ele não nos condena. Mas é interessante que o texto continua, né? Primeiro então Isaías compreende quem Deus é. Aí vai para o segundo passo.
ele tem uma profunda convicção de quem ele é. Quando Isaías vê a santidade de Deus, a pureza, a grandeza, o senhorio de Deus, ele olha para si e o texto registra no verso 5: então eu disse. O que ele diz? Ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Preste bastante atenção, meu irmão, minha irmã. Quando nós vislumbramos ou temos experiências com Deus, isso nos faz olhar para nós e falarmos: Deus, quem eu sou para merecer isto? Quanto mais perto você está de Deus, mais pecador e indigno você se sente. Quanto mais perto eu estou da luz, mais as coisas que estão erradas aparecem. Quanto mais luz está na minha vida, mais eu vejo que precisa ser mudado. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais rendido na presença de Deus eu devo estar. O fato de você ter consciência do seu pecado e se sentir culpado por causa dele é um grande sinal de evolução espiritual. Porque tem gente que não tem nem consciência que está errado, acha que está fazendo tranquilo, acha que não é um pecado, é um problema, precisa ser tratado pelos psicólogos. Mas quando a gente toma pelo menos a consciência do pecado, é um grande avanço. Muito do que acontece atualmente nos círculos das igrejas cristãos indica que a gente muitas vezes não compreende nem experimentou o Senhor como Isaías experimentou. Eu acho que poucas pessoas tiveram grandes experiências com Deus. E nós chegamos ao ponto, meu irmão, minha irmã, de sermos muitas vezes levianos a respeito de Deus. Tem muita gente que zomba de Deus, tem muita gente que conta piada de Deus. Nós vemos os programas, às vezes, de TV, na internet, pessoas zombando, usando o nome de Deus em vão. E aquilo nos faz sentir mal, porque o nome de Deus é envergonhado, um Deus santo, puro, justo. Nós não percebemos como isso ofende a Deus, que é santo e justo. Nós agimos como se não fosse importante o nosso modo de viver, ou o que a gente pensa ou diz, e muitas vezes somos levados pela maré do mundo, e permitimos que ela influencie o modo que a gente vive. Às vezes a gente não fala mal de Deus diretamente, mas a nossa forma de viver demonstra isso. Dessa forma, o que nós acostumávamos chamar de pecado, hoje muitas vezes não é mais visto como pecado. Nós estamos presenciando no nosso país e no mundo a institucionalização do pecado. As leis estão sendo aprovadas dizendo que é certo fazer o que é errado. E nós muitas vezes estamos presenciando isso. Você vai concordar com isso? Quando eu oro, meu irmão, minha irmã, muitas vezes quando eu me coloco em oração e começo a confessar coisas que o Espírito Santo me revela em oração sobre a minha vida, e coisas guardadas lá no fundo do meu coração, eu percebo quão eu preciso de Deus. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar a presença de Deus, mais você vai se quebrantar, mais você vai se convencer de que você é pecador. O que é pecado para você? Pense aí. Você tem consciência do que é pecado? O que é ser um pecador? Muita gente vem, adentra os templos e nem sabe o que é um pecador. Eles vêm para receberem bênçãos, atrás de vitórias. Eu vi uma frase que me chamou muita atenção e eu quero compartilhá-la com você. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você chorou por causa de um pecado? Pense aí. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus por causa de algum pecado que você fez? Pense aí. É hora da igreja se humilhar na presença de Deus, como Isaías fez.
confessar os seus pecados. Então nós vemos no início, Isaías tem a convicção, ou tem a compreensão de quem Deus é. Em seguida ele tem uma convicção de seu próprio pecado. Aí vai para o terceiro passo. Ele tem a compreensão a respeito de Deus, convicção, e ele faz então a confissão. Ele confessa. O mesmo verso 5 do capítulo 6. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías aqui, meu irmão, minha irmã, não só estava convencido e convicto do pecado que ele tinha, como também ele confessa. Pecado perdoado, repete comigo, pecado perdoado é pecado confessado. Meu pecado só é perdoado quando eu confesso esse pecado. Deus nos usará da forma que quiser usar, se nós confessarmos os nossos pecados. Às vezes o que está travando a sua vida é algum pecado que você não confessou e abandonou. Salmo 68, 66, 18 diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Muitas orações talvez que você esteja fazendo não estão sendo atendidas, porque você ainda não confessou os seus pecados. Às vezes nem reconheceu que tem. O primeiro passo é reconhecer, como Isaías fez, ter convicção que ele é pecador. E o segundo passo é confessar os pecados. A Bíblia diz, graças a Deus por isso, em 1 João capítulo 1, verso 8 e 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É uma condição, se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel. E o texto continua, depois que Isaías tem compreensão de quem Deus é, depois que ele tem convicção de que ele é pecador, depois que ele confessa o seu pecado, há um próximo passo, que é a purificação. Veja o verso 6 e 7 de Isaías 6. Então um dos serafins, olha que lindo isso, imagine essa cena. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa ele tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Olha que lindo. Agora vem a ação de Deus. Isaías vê quem Deus é, e Isaías tem convicção de quem Ele é, Isaías confessa o seu pecado, e então Deus faz o seguinte: você confessou, eu vou te purificar. Você reconheceu quem você é. Deus providencia uma resposta para os pecados de Isaías, porque uma brasa viva foi tirada lá do altar, e foi trazida e colocada nos lábios de Isaías. O que essa cena representa para mim e para você? 800 anos depois desse texto escrito, Jesus foi para a cruz. Morreu numa cruz. O próprio Isaías narra, profeticamente, em Isaías capítulo 53, Jesus então derramou seu sangue e purificou você naquela cruz. A iniciativa foi de Deus. Muitas vezes a gente não consegue compreender totalmente esse mistério. Como que Deus poderia permitir que seu único filho, legítimo, fosse preso numa cruz, pregado numa cruz? E como Jesus poderia ter clamado naquela cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Foi porque Deus, naquele momento misterioso, depositou os seus e os meus pecados em Cristo. É isso que simboliza essa brasa que foi tirada e purificar Isaías. Somente Deus pode nos perdoar e nos purificar. Ele providenciou a forma
como um presente para nós. Nós não precisamos trabalhar para ganhar isto. Tudo o que temos de fazer é receber esse presente que Cristo entrará na nossa vida. Se você não fez isso ainda, faça hoje. Mas o texto continua. Isaías compreende quem Deus é. Isaías olha para si e tem convicção que ele é um pecador. Ele confessa os seus pecados. Deus o purifica. Aí vem a quinta parte, para terminarmos, que é o desafio. Depois que Isaías é purificado, Deus dá um desafio para ele. Não é isso? E é o desafio que eu quero fazer para você. O desafio para todos nós é ver Deus como Ele é, ver o mundo como Deus vê, amar o que Deus ama e aceitar o desafio. Veja o verso 8 do capítulo 6. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de vir por nós? E o que Isaías responde? Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer que todos venham a Ele, mas as pessoas nunca conhecerão se não ouvirem o Evangelho. Deus olha para este mundo que nós vivemos. Hoje pela manhã, aliás, hoje no horário do almoço, estava conversando com os nossos filhos, que os nossos filhos da idade do Enzo, eles estão encarando o mundo bem mais difícil do que nós encaramos na idade deles. Complicadíssimo, cheio de coisas erradas acontecendo. E Deus olha para esse mundo rebelde, alienado, e vê as crianças sofrendo influência disso tudo, e Ele se entristece com tudo isso. Ele não está contente em ficar parado e ver tudo isso acontecer, permitindo que o mundo continue caminhando para a eternidade sem Jesus. E Ele está então me chamando e te chamando para que a gente considere o nosso chamado diante da nossa carreira, para a gente lutar em oração pela missão que Ele planejou para a nossa vida. Deus está me chamando, Deus está chamando você para olhar para o mundo. Isaías fez isso, ele olhou para ele e para o meio onde ele vivia. Eu sou um homem, eu vivo no meio de homens de impuros lábios, e sou um homem de impuros lábios. Deus está chamando você para ver onde você está e responder a pergunta que Ele está fazendo para você: quem eu vou enviar? Quem enviarei? Que tal você? Pastor, mas eu tenho trabalho. Pois é, no seu trabalho, você não precisa sair de trabalho. Você pode ser uma bênção no trabalho que você faz. Ele quer que você ame a Ele e ame o que Ele ama. E o que Deus ama, pessoas? Meus irmãos, pessoas. Deus ama as pessoas. Deus quer que você ame as pessoas. Deus quer, aliás a Bíblia diz, Deus amou o mundo. Ou quem é esse mundo? Não é a planeta. Deus amou as pessoas. Nesse caso o mundo são as pessoas. Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer que você se disponha, se ofereça, que você esteja disponível para Ele. Estou aqui, Deus, faça o que o Senhor quiser comigo. Romanos 10, Paulo escreve: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Deus quer levantar um exército que fale do seu amor para as pessoas. E eu quero concluir dizendo para você uma coisa muito importante. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. E Deus quer que você o conheça acima de tudo. Pastor, mas Deus me conhece, certo? Deus te conhece nos mínimos detalhes, mas Ele quer que você o conheça. É desejo de Deus que você o conheça. Ele está disposto a se apresentar para você. Jeremias capítulo 9 diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força,
nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Deus quer que você o conheça, e isso eu não posso fazer por você, eu posso apenas desafiá-lo, mas Deus quer que você o conheça. Deus quer que você conheça Ele de perto. Deus quer que você tenha a liberdade de chegar à presença dEle e chamar Ele de papai. E só pode fazer isso quem tem liberdade e intimidade com Deus. Isso é algo pessoal, você precisa decidir isso. Deus quer se manifestar a você. A Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você já viu a manifestação de Deus na sua vida, querido? No momento de oração, Deus quebrar você lá, você chorar, você se render na presença de Deus. Ele quer que você tenha experiências com Ele. E não tem como não se emocionar quando Deus fala com a gente. Quando eu estava lendo, me preparando, eu comecei a pensar quantas experiências eu já tive. Queria ter muito mais outras experiências com Deus. Deus quer que você se entregue, que se renda, se prostre, se humilhe e reconheça que Ele é Deus. Ele quer que você tenha essa mesma experiência que Isaías teve, a mesma, de vê-lo na sua santidade, na sua grandeza. Você não precisa ter essa visão, basta você ler a Bíblia e sentir Deus falando com você e ver quem Deus é em oração. Não tem como não se sentir pequeno diante da santidade e grandeza de Deus. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Você já buscou a Deus de todo o coração? Não precisa levantar a mão, mas você já teve experiências de oração na presença de Deus, sozinho lá no seu quarto, em secreto? Ninguém precisa ficar sabendo. Aliás, Deus não gosta de nada alardeado. A sua experiência com Deus é pessoal. Cada um Deus faz de um jeito, ou fala de um jeito. Eu espero que a gente não precise passar em situações como o Jó passou, para depois de tudo aquilo ele falar assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Busque a Deus. Chegue na sua casa hoje, ou amanhã de manhã, assuma um compromisso. Deus, eu quero conhecer o Senhor mais. Eu quero buscar a sua presença, eu quero sentir a sua presença, eu quero que o Senhor fale através da tua palavra. Separe diariamente um tempo para ler e orar. Deus vai falar com você, eu tenho certeza. Mas não desanime nessa caminhada. Talvez não seja na primeira, na segunda, mas você precisa persistir. Deus, eu quero conversar com o Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero sentir a sua presença. E que depois de tudo isso, você possa ouvir a voz de Deus: a quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? E você pode falar: Deus, eis-me aqui, envia-me, estou à disposição. Deus fala para você: ide. Aí você fala: vamos. Quando ele fala isso, porque ele vai com você. Jesus, mais à frente, em Mateus 28, ele faz a grande comissão, né? Mateus 28, 18 a 20, ele desafia os discípulos: agora é com vocês, vai, faz discípulos. E esse desafio é para mim e para você. Mas, quando Jesus fala isso para os discípulos, ele fala assim: espera mais um pouquinho, em oração, porque ele diz assim: mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O poder de Deus só é recebido em momentos que nós conhecemos a Deus de perto. E é nesse momento que você recebe o poder necessário para ir e testemunhar. Você pode ver que Isaías primeiro teve que ter uma experiência com Deus. Todos os grandes avivamentos da Bíblia, falei semana passada sobre avivamento, tudo começou antes com experiências que homens e mulheres tiveram com Deus e depois foram cheios de poder para cumprir a missão que eles tinham pela frente. A consequência é crescimento, é vida com Deus. Mas isso é pessoal. Eu posso só desafiar você a buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando vim buscar de todo o vosso coração. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto estiver perto. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, tua palavra foi proclamada. É desejo seu, Senhor, que nós o conheçamos mais de perto. Ó Senhor, o Senhor sabe e conhece cada pessoa que está aqui, aquelas que estão nos vendo agora. O Senhor sabe como é a vida dessa pessoa. O Senhor sabe se ela teve ou não momentos de intimidade na sua presença, de quebrantamento na sua presença, de confissão de pecados. Como Isaías viu, ele teve a convicção, ele teve a compreensão de quem o Senhor era. Ele teve a convicção do seu pecado, ele confessou o seu pecado. Ele foi purificado pelo Senhor e ele aceitou o desafio, Senhor. Ó Deus, que nós tenhamos experiências com o Senhor, em que possamos ver e compreender quem o Senhor é, diante da sua grandeza. Termos convicção dos nossos pecados, confessemos os nossos pecados, Senhor, e sejamos purificados, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e que a gente aceite o desafio que está pela frente. Que cada um desses irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos vendo, e a começar de mim, nós aceitemos o desafio de ir por todos os lugares e proclamarmos as palavras e as boas novas de salvação, e que muitas pessoas sejam alcançadas para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vou fazer uma pergunta agora, como se fosse o próprio Deus fazendo para você. Imagine Deus chegando para você e dizendo assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Responda: eis-me aqui, envia-me. Amém. Amém.